Mais um tema: o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou uma representação disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O procedimento havia sido instaurado após o vazamento de supostas mensagens trocadas entre ele e o então juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. O corregedor nacional do órgão, Orlando Rochadel Moreira, determinou o encerramento da apuração por entender que o conteúdo das conversas foi obtido de forma ilícita e criminosa. Na decisão, Moreira argumentou que as mensagens atribuídas aos procuradores e ao ex-juiz não têm autenticidade conhecida e, por isso, é inviável usar os diálogos como elemento probatório. Vera Magalhães. É uma vitória para os procuradores, e isso era imaginável, porque não se pode pensar que se vai tomar um procedimento punitivo interno com base em evidências que não existem ainda no campo das provas, né? Ninguém teve acesso a esses diálogos, a íntegra deles, a materialidade deles, não se sabe se estão hospedados em alguma nuvem. Então o CNMP não tinha de onde extrair elementos probatórios para punir os procuradores. E, além disso, existem grandes evidências de que eles foram submetidos a um hackeamento. Então, um órgão que é de controle externo do próprio Ministério Público ficaria numa situação, no mínimo, delicada se punisse os procuradores com base em elementos assim tão frágeis como evidência. Eu venho dizendo isso desde o início do caso da Vaza Jato. O âmbito em que isso pode produzir efeitos mais concretos é aquele do habeas corpus do Lula, que ficou para o segundo semestre, que trata da questão da suspeição do então juiz Sérgio Moro no processo. Isso é o que pode criar problemas mais concretos, e aí sim, se caso ele obtenha a suspeição do Moro, isso pode ser pedido também por advogados de outros réus, de outros acusados na Lava Jato, outros condenados inclusive. Então essa questão administrativa acho que nunca esteve entre aquelas mais passíveis de problema, menos ainda no CNJ, porque o Sérgio Moro já não é mais juiz. Então era mais ou menos previsível esse desfecho, Silvio. Qual é a tua opinião, Andreasa? Silvio, eu tendo a concordar com a Vera, avalio, e temos falado sobre isso aqui, que há uma discussão e uma lacuna grave relativa à não verificação de autenticidade, de integridade do conteúdo. Sem que tenha sido periciado, sem que tenha havido alguma confrontação verificativa sobre esses conteúdos, fica muito difícil que eles possam ter implicações jurídicas ou mesmo administrativas contra quem quer que seja. É uma questão muito mais política e a reação sobre o habeas corpus, aquele relativo à suspeição do Sérgio Moro, é indicativa de uma reação política. O Supremo lidou politicamente o tempo todo com o fato, considerando, mais uma vez, a imprudência que seria, e eu acho que o voto do ministro Celso foi muito nessa linha, relativamente à suspeição do Moro, a imprudência que seria declarar formalmente a suspeição de alguém com implicações sobre uma ação que tem sentença e condenações confirmadas em outras instâncias, sem que se tenha visto esse material, sem que se tenha passado por algum processo de perícia. E, a rigor, nem se sabe se isso será possível. Né? Na entrevista que eu fiz de que eu participei no Pânico com o editor do Intercept, ficou muito claro que, da parte do Intercept, esse material jamais será fornecido à Justiça. Então, em que situação nós ficaremos considerando adicionalmente o fato de que, muito provavelmente, esse conteúdo foi extraído de maneira ilegal? Tem muitas variações, muitas dúvidas, muitas nuances e contradições para que o fato que é político possa vir a punir alguém. Mas, aí por outro lado, concordando e reafirmando a concordância com a Vera, a força desse material e a projeção de que mais possa vir pode levar a uma condição que é política, que force o Supremo a botar o Lula em liberdade. Isso não se pode descartar. Isso é uma coisa, no bojo desse habeas corpus, de suspeição do Moro.
Outra coisa é punição objetiva dos procuradores, em outra esfera, e do Sérgio Moro, que inclusive não é mais juiz, e outra coisa ainda é a eventual anulação da condenação de Lula. Tem muito detalhe aí para ser tratado, mas tudo isso pode ser resumido de outra maneira também, Silvio. Nós estamos falando aqui de uma decisão corporativa, né? É procurador tratando de procurador. Então, estamos fazendo aqui um bando de floreio e tratando de um bando de detalhes, mas se houvesse mais material, se houvesse mais elementos, ainda assim eu acho que a decisão seria a mesma. Acho muito difícil procurador ferrar procurador. Alexandre Borges, vamos lá, vamos amarrar esse bloco? Vamos lá, eu acho importante a gente referenciar essa entrevista de ontem, que aconteceu aqui na rádio, no Pânico, com a presença do nosso companheiro, do Carlos Andreasa, seguindo uma abertura que já foi dada, inclusive anteriormente ao Glenn Greenwald, com a presença da Vera, que também foi uma grande entrevista, e essa entrevista de ontem com o Leandro Demore, que é o editor executivo do Intercept Brasil. Quem não assistiu, recomendo que assista, porque tem ali alguns pontos importantes na revelação um pouco das motivações, das características e de como o pessoal desse site está tratando esse material. Quando a gente aqui no programa, eu muito bati desde o primeiro dia que esse material precisava ser periciado, essa questão foi levantada pelo Andreasa na conversa, na entrevista com o Leandro Demore. A reação dele foi dizer que o material não será periciado por qualquer tipo de órgão legal, porque ele estaria protegendo a fonte. Eu acho uma justificativa, no mínimo, polêmica, porque está se expondo a honra e se colocando em suspeição a Operação Lava Jato, o atual ministro da Justiça, procuradores, quer dizer, é muita gente importante do aparato do Estado, do Judiciário, sendo colocado em suspeição em função de um material que, segundo quem tem posse desse material hoje, não poderá ser periciado por órgãos reconhecidos na própria justiça brasileira. A posição do site é dizer que está abrindo o material para outros veículos de comunicação, abriu para a Folha de São Paulo, deve abrir para Veja, enfim, eles estão indo mais por esse lado em termos de ter uma checagem adicional, mas para órgãos do Estado, para a Justiça, o Leandro Demore, o editor do site, não se mostrou aberto a esse tipo de perícia. Então, realmente, a divisão é muito importante que seja feita. O material tem impacto político? Tem, mas até o momento pode e deve ficar restrito a discussões políticas e não invadir o campo legal, porque legalmente, como prova, até o momento não tem qualquer valor. Só para complementar e lembrar a maneira como isso está sendo tratado, hoje no Estadão saiu uma nota dizendo que a versão dos integrantes da inteligência do governo dá conta de que já se esgotou o arsenal do Intercept contra Moro. Quando saiu essa notinha no Estadão, logo depois o Glenn Greenwald vai para as redes sociais dizer: olha, vocês estão comemorando antes do tempo, tem mais bomba para aparecer até o final do dia. Então isso é brincadeira, quer dizer, tá brincando com a opinião pública, fica nesse joguinho, quando parece que não tem nada para mostrar, e aí sai uma notícia dizendo que não tem mais, aí ele aparece minutos depois nas redes sociais dizendo: vocês estão comemorando muito cedo, hein? Eu tenho aqui mais coisa guardada. Ah, pelo amor de Deus, é brincadeira.